Bom dia, vídeo 152. Hoje nós vamos fazer uma micro resenha sobre o livro O Mal-Estar na Pós-Modernidade, livro de Zygmunt Bauman, um dos clássicos que ele tem aí, certo? Então, logo vamos sem delongas, vou para o primeiro capítulo, O Sonho da Pureza. Então o autor, ele é bem claro ao comparar a modernidade e a pós-modernidade. Então ele vai primeiro falar da modernidade. O que é esse sonho de pureza? Então, antes da modernidade, nós vivíamos na Idade Média, para quem não lembrar um pouquinho de história. E na Idade Média, o sonho de pureza de uma sociedade ideal, sem falhas, completamente admirável, digna de sacrifícios momentâneos em relação ao futuro promissor, era uma sociedade do além, isso mesmo, uma sociedade pós-morte, uma vida eterna, um paraíso, um Olam Rabá, um nirvana. Então tudo era projetado para o pós-vida, certo? Então nós poderíamos sim suportar neste plano aqui uma certa dose de caos, não muito, mas uma certa dose de caos, porque o nosso ideal perfeito, de sociedade perfeita, estava preservado no pós-vida por Deus. Então Deus era o grande responsável por preservar o paraíso. A igreja aqui apontava os critérios de qualidade que Deus usava para que esse pós-vida fosse perfeito. Então isso precisa estar bem claro. Quando adentra-se a modernidade, Deus é tirado do centro da vida cotidiana e o homem é colocado no centro. O homem é a medida de todas as coisas. Então, a partir daí, o homem passa a construir seu ideal de pureza, seu ideal de perfeição, que não era mais em um pós-vida, era na vida cotidiana, na vida terrena. É uma vida secular agora. Não projeta mais suas aspirações num pós-vida. Sim, projeta suas aspirações agora. Eu não quero um investimento futuro. Eu quero um investimento agora, imediato. Então, a partir daí, nascem os sonhos de pureza. Porque o homem tem que projetar uma sociedade ideal e construir ela a partir do que ele tem. Então, é óbvio que o produto depende muito da matéria-prima. A matéria-prima do paraíso eram os eleitos separados, distintos entre os pecadores. Agora, no mundo aqui secular, o mundo real, material, os pecadores fazem parte do processo, cotidianamente falando. Então ele fala que esse ideal de pureza ele foi crescendo, e os autores da modernidade cada vez mais pintavam uma sociedade ideal. Então você tem Luke, você tem Montesquieu, você tem uma série de autores, Spinoza, pintando uma sociedade ideal. Que sociedade ideal era essa? Uma sociedade de homens sem maldade. Rousseau, isso mesmo, estava lembrando aqui, Rousseau foi um dos que pintou a sociedade de maneira perfeita. O homem é puro, o homem não tem problema, é a sociedade que transforma ele em um vilão. Mas quem compõe a sociedade não são pessoas? E por aí vai, a discussão é longa. Mas o ideal, a questão de uma sociedade ideal nasce na modernidade e ela vai ganhando impulso gradativamente. Só que, à medida em que as teorias são criadas e essas teorias se comparam com a realidade, o choque é muito grande. Então, ao mesmo tempo que você tem autores como Rousseau dizendo que o homem é bonzinho, que o homem é ingênuo, o homem é uma folha em branco, você tem autores como Thomas Hobbes que diz que o homem é lobo do homem. O maior inimigo do homem é o próprio homem. Então literalmente há uma guerra entre expectativa e realidade.
De um lado você tem autores da modernidade, que são maioria, tendo uma expectativa extremamente positiva da sociedade humana e da evolução dela em relação ao seu potencial, e ao mesmo tempo você tem autores, que são minoria, dizendo que esse potencial é extremamente limitado em vista da natureza terrível da humanidade, né? Então esses dois vão se confrontando até um determinado ponto, até que as coisas, o Estado começa a crescer, o Estado começa a enfrentar as diversidades de uma sociedade, não é mais comunidade, aquele grupo pequeno de pessoas que tem proximidade e afinidade cultural, mas agora o Estado vai embarcar várias culturas dentro dele e tem que fazer aquele processo de homogeneização, ou seja, tem que transformar essas batatas num purê. Não adianta mais colocar a batata só num saco e dizer que é um purê. Não, o Estado quer fazer um purê. Quer que o homem seja indistinguível um do outro, a fim de que o ordenamento se coloque. E aí vem a necessidade de ordem que o autor coloca no texto. Há uma crescente necessidade de ordem. A diversidade de culturas, por conta do Estado querer fazer todo mundo ser igual, começa a brotar diversidade. E a diversidade não é vista como diversidade nesse período, é vista como caos. Então, há uma necessidade crescente dos estados, dos intelectuais e da própria sociedade em si em colocar ordem nas coisas. Então, tudo deveria estar no lugar certo, né? Nós já vimos essa frase cotidianamente: ponha-se no seu lugar. Né? Ponha-se no seu lugar. Então essa é uma frase que denota essa necessidade de ordem, né? Uma ordem cada vez maior. Então tudo deve estar no seu lugar certo. Os pobres no seu lugar certo, classe média, classe alta. Os direitos, eles devem ser relativos, porque segundo uma ordem conceitual do período, os homens não são iguais, né? Eles podem ter direitos iguais, mas o seu desempenho social não é igual. Então, nós precisamos colocar ordem. Esse imperativo de ordem é crescente na sociedade moderna, certo? E por conta disso, né, ponha-se no seu devido lugar e a necessidade de ordem, as pessoas passam a ser vistas como coisas. Sim, porque as coisas são inanimadas. Então você pega um mouse e coloca da sua direita para a sua esquerda de maneira imparcial. Mas as pessoas não são assim. Então quando uma criança é pequena, ela é sujeita a isso. Ela não anda, ela não fala, ela não se movimenta. Então você coloca ela num berço e ela vai ficar ali. Pode até emitir um som, uma voz, né? Um choro irritante, mas ela vai ficar ali. Mas à medida que ela ganha autonomia, esse processo começa a ficar um pouco mais complicado, certo? Então no próximo vídeo nós vamos ver como isso se deu, as pessoas vistas como coisas. Não esqueça de avaliar a aula, dar o like, não esqueça que esses vídeos são parciais, né? Os vídeos completos vão estar no meu site geografiaonline.com.br, ok? Vejo você no próximo vídeo.